Revivendo a História está aqui na Transa Transportes Coletivos. Nós viemos buscar um personagem que pouca gente em Três Rios conhece, mas ele tem um trabalho fundamental aqui na Transa. E nem é só por causa desse trabalho, é porque a vida dele é uma vida diversificada, é uma vida cheia de ensinamentos. Um homem que está trabalhando na Transa há 30 anos, ele é o chefe de oficina da Transa. Mas antes disso, ele tem muita história para contar. Hoje nós vamos conversar com o senhor Sérgio Lardosa. Não é, seu Sérgio? Sérgio Lardosa. Muito obrigada. Ainda, né? Sérgio Lardosa Coque. É. É de origem italiana. Muito bem. Muito obrigada, seu Sérgio, por ter permitido que a gente venha aqui bater esse papo com o senhor. É um prazer para mim, né? Eu fico muito lisonjeado por isso, né? Mas nós já estivemos aqui conversando com o senhor e cada vez que eu converso ele solta mais uma novidade que eu não sabia. Agora mesmo falou mais uma que eu não sabia. Bom, vamos começar do princípio, que é sempre um bom começo, né? O senhor é nascido em Petrópolis? Não, no Rio. Eu sou carioca. Sim. Do antigo Distrito Federal ainda, né? Quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Eu nasci em 21 de março de 36. Olha, ele que está dizendo isso, tá? 21 de março de 36. Isso dá aí 82 anos. 82 ele que está anos. dizendo, que a gente não 82. acredita de jeito nenhum. Um homem que é chefe de oficina da Transa com 82 anos. Mas como é que começou a vida profissional do senhor? Bom, eu fui estudante, como eu te falei, no Rio. Fiz o meu estudo todo no Mosteiro de São Bento. Para quem não sabe, o Mosteiro de São Bento, até hoje, é um dos colégios mais conceituados do Rio de Janeiro. Eu estudei o primário, ginasial e científico no Mosteiro de São Bento, com os monges beneditinos. Quando eu acabei o curso científico, eu entrei para a aviação comercial. Eu entrei numa escola, na época, uma coisa muito boa. Era uma escola subvencionada pelo Ministério da Aeronáutica, através das empresas comerciais. Então, eu fiz meu curso na Cruzeiro do Sul. Na empresa de aviões? De aviões. Cruzeiro do Sul. Do Sul, Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. Eu entrei lá com 17 para 18 anos e depois de 2 anos eu fui para a linha como primeiro piloto da Cruzeiro. Com 20 anos? Com 19 anos e pouco, quase 20. Não já chegou era a 20. Piloto de avião? Já era primeiro piloto na Cruzeiro. E assim voei uma média de 30 e poucas mil horas de voo lá, né? Depois, por uma série de circunstâncias, eu vim a parar aqui em Três Rios, né? Mas o senhor, nesses voos, o senhor fazia voo só no Brasil ou internacional? Não, na América do Sul. Nem todos os países, não, né? Alguns nós não voávamos, né? A Cruzeiro fazia muito América do Sul. Fazia Argentina, Bolívia, né? Isso. Esses lugares, não fazia todos os países não, né? Todos não. Exatamente. Esporadicamente a gente ia em algum, porque eu voei uma época num cargueiro e às vezes a gente transportava cavalos de corrida dentro desse cargueiro. Dentro do avião? Dentro do avião. E aí nós íamos em alguns países assim, esporadicamente por causa das corridas de cavalo, né? Então eu gostava de voar nesses aviões cargueiros, né? Porque a gente voava com mais liberdade, eram voos diferentes, né? E quantos anos o senhor ficou na Cruzeiro? Eu fiquei até 1963, mais ou menos, de 62 para 63 lá, né? A Cruzeiro acabou, né? Ela se juntou com a Varig. E a Varig acabou também. Depois, no final, terminou as duas, né? Depois da Cruzeiro, o senhor já veio direto para esse ramo de mecânica? Não, eu sou filho de mecânico, né? E eu já sempre gostei de mecânica também, né? Inclusive eu tinha curso de mecânico de avião por hobby. Eu fiz esse, paralela ao de piloto, eu fiz esse curso por hobby. Gostava da aviação e fiz o curso de mecânico de aviões também na época. E isso sempre teve uma tendência, né, para essa coisa de manutenção de carro, de ônibus. Mas aí tem uma historinha que eu não sei se eu posso me prolongar. Claro que pode, a gente está gostando. É o seguinte,
O meu cunhado, que eu só tinha uma irmã, e esse meu cunhado era parente dos Noel. Sim. E ele Família foi, Noel. a dos família Três Rios. Noel, que eram os donos da Salutares aqui, né? Isso. E ele foi convidado para vir para a empresa. Para Salutares Pra aqui. Salutares. Aí a minha irmã, nós morávamos no Rio, ela falou, eu só vou para Três Rios se meu irmão for. Foi aí que houve esse negócio. Eu acabei concordando, porque na época, todo mundo lembra disso, em 63, 64, tinha muito problema de greves e essas coisas todas, e isso me preocupava um pouco na aviação. Eu participei de várias greves, é uma coisa muito... Desgastante, É, né? a gente se sente muito mal nisso, né? Então acabei que eu concordei em vir. Então eu vim para Salutares, mais ou menos nessa época. A nossa saudosa empresa de ônibus Salutares. É muito boa, né? Muito boa. Fiquei lá 28 anos. Como eu fui diretor de manutenção lá, eu adquiri algumas ações da Salutares e fiquei lá, como eu falei, 28 anos, né? Depois disso, eu tinha um sócio que era o Pedro Noel. Seu Pedro Noel. Não é o pai, né? O pai Pedrinho. é Pedro Sebastião Noel. É. E eu era sócio do pai, dos tios dele e dele. Entendi. Ele que fazia o intercâmbio com a gente, né? Então, ele saiu antes de mim da Salutare, uns 10 anos antes. E ele veio aqui e comprou da Pedro Antônio o que é hoje a Transa. E ele saiu da Salutare e eu continuei lá mais 10 anos. Quer dizer que a Transa antes era Aviação Pedro Antônio. Era da Pedro Antônio, essa empresa de vassouras, né? Entendi. Ele Ela comprou que era- esse braço. Ele comprou isso aqui. Entendi. Mas como eu sempre me relacionei bem com o Pedrinho, que a gente tratava ele de Pedrinho. Aí quando eu resolvi sair da Salutares, eu vim para aqui porque ele me convidou. Não, Coco, vem para cá, você gosta de manutenção, eu preciso de uma pessoa e tal. E eu vim para cá para dar uma ajuda a ele e estou aqui, como eu te falei, há 30 anos. Isso. Começamos aí a fazer tudo que foi possível, melhoramos bem aqui tudo, né? Parece que são pessoas que têm a aptidão, não é? O senhor tem essa aptidão para mecânica, a família Noel já tem essa aptidão de organização de empresas de ônibus, e organizou a Salutares. Hoje nós temos a Transa sob a direção do Carlinhos, né? Da Virgínia, do Carlinhos, nossos amigos, e funciona tudo muito bem. Tudo, eu vi quando vim conversar com o seu Sérgio o primeiro dia, ele estava sentado ali no escritório dele conversando e de repente chega uma pessoa e diz assim: seu Sérgio, o cinquentão tá parado. Aí seu Sérgio pega o telefone e resolve o problema do cinquentão. Todos os ônibus têm apelido aqui? Não, é pela numeração, né? Ah, Então eu já sei qual é a linha, porque eu conheço bem, né? Aí cada carro tem um número, né? Aqui a gente começa por 700 e vai até o 751. mas eu achei cinquentão um nome lindo. É, porque Cinquentão. eles falaram 51, fizeram assim uma brincadeira, mas o nome do carro é 750. Ah, entendi. E aqui nós temos 60 carros aqui. São 51 aqui e tem os outros que são da linha do Detro, que vão para Levi e para Afonso Arino, que tem outra numeração, né? Porque são intermunicipais. Intermunicipais. Entendi. Aí então ele começa por 001 e vai até o E 008. manter 60 ônibus Aí funcionando nós temos 60 anos. não é fácil aqui. não. Ônibus é caro, né? Atualmente um carro desse está bem caro, É, né? Bem difícil, né? Às vezes eu vejo essas reportagens na televisão, quando existem essas manifestações que botam fogo no ônibus, o que o pobre do dono da empresa tem a ver com a confusão? Isso é bem desagradável mesmo, Isso é um né? absurdo. Porque ele não tem nem como repor aquilo, porque o seguro não cobre Não. essas perdas, Não, né? A pessoa está revoltada porque É porque eu acho que chama muita atenção, não sei né? o quê, e aí botam fogo no ônibus. Chama atenção muito, não dá né? pra entender Do muito povo, isso, não. e prejudica eles mesmos, né? Prejudica Porque o ônibus assim é mesmo. para servi-los. Porque aí acaba ali aquele ônibus daquela linha vai fazer falta. Isso aí é desagradável, né? E olha, tem empresas que têm um número grande já de ônibus queimados. Muito grande.
Inclusive essas empresas têm passado dificuldades hoje em dia, né? Por causa desses prejuízos, fora o que eles estragam, né? O vandalismo é muito grande lá. Estragam um ônibus, quebram um vidro, fazem muita coisa. E aí quebra, na hora que você precisa do ônibus, não tem aquele ônibus daquela linha. É verdade. Nós vamos dar uma paradinha, seu Sérgio, para um Ótimo. intervalo, mas voltamos já, continuando essa Tá conversa. bom, muito obrigado.